Olá, alunos! Vamos dar início à aula de Física, Física 2, aula 12. E o nosso assunto é a velocidade de propagação de ondas em cordas. A gente vai trabalhar com a equação de Taylor. Só relembrando alguns conceitos, né, de uma onda, que uma onda é numa mola. Então, a gente tem alguns itens importantes, como a parte de cima aqui, são as cristas. Aqui nós temos os vales, né? Amplitude de uma onda, se a gente dividir essa onda ao meio, amplitude é a distância de uma crista até a sua metade. Comprimento de onda de uma crista a outra, ou de um vale a outro vale. A gente tem o período, que é o tempo de oscilação que uma onda realiza num tempo de 1 segundo, e uma frequência é a quantidade de oscilações em 1 segundo. Então, de acordo com a figura, em uma onda formada por uma corda, podemos identificar as cristas, que são os pontos mais altos dos pulsos, os vales, que são os pontos mais baixos do pulso de onda, amplitude, que corresponde ao maior afastamento que cada ponto em comum da onda apresenta. Por exemplo, a distância entre uma crista e um vale. O período, que é o intervalo de tempo para que cada ponto homogêneo da onda execute uma oscilação. E a frequência, que é o número de oscilações completas que cada ponto homogêneo da onda executa. E, por fim, o comprimento de onda, que representa a distância entre duas cristas ou dois vales. A propagação de uma onda periódica em um meio homogêneo e isotrópico é caracterizado como um movimento uniforme. Sendo V a velocidade de propagação de uma onda, podemos escrever o seguinte: a velocidade vai ser a variação do espaço dividido pela variação do tempo. O nosso espaço vai ser o comprimento de onda, que é representado por lambda. Então, a velocidade de uma onda será o comprimento de onda dividido pelo período, que é representado pela letra T. É bastante natural e corriqueiro o fato de executarem-se movimentos bruscos na extremidade de uma corda mantida reta. Após esse movimento, ela é percorrida por um pulso de onda. Dependendo da intensidade da força com que a corda é levada ao movimento, a velocidade do pulso que se propaga pode ser maior ou menor. Sendo a corda homogênea e flexível, o pulso mantém praticamente a mesma forma à medida que se propaga. Outro fato determinante na velocidade do pulso é a densidade da corda. Quanto mais espessa for a corda, menor será a velocidade. Talvez por esse motivo não seja aconselhável brincar de pular de corda utilizando uma que seja utilizada em cargas de caminhões. Aqui a gente tem uma representação de um pulso, né, e uma onda se propagando ao longo dessa corda. A fórmula de Taylor, que se aplica às cordas tensionadas. Então, as cordas tensionadas, ou seja, cordas esticadas, como de algum instrumento musical, constituem ótimos meios para observar a propagação de ondas transversais. Considerando uma corda homogênea e de seção constante, de massa M e comprimento L, sua densidade linear de massa é. Então, a densidade linear da corda é a massa da corda dividido pelo seu comprimento. Então, a velocidade de uma onda em uma corda é dada pela fórmula de Taylor, que é a velocidade igual à força de tração na corda, que é dada em newtons, dividido pela densidade linear na corda, que deve ser
expressa em gramas por metro. Tá? Então, nos exercícios, se eles fornecerem gramas, aliás, quilogramas, né? Quilogramas por metro. Se algum exercício fornecer a massa em gramas, devemos transformar para quilogramas. Aqui uma figura, né, das pessoas puxando a corda de Sírio de Nazaré, acho que é assim que chama. Então, só mostrando que ela tem uma densidade bastante grande, né, bastante alta, sendo uma corda bem espessa. A tensão, né, a gente percebe que as cordas de um violão, elas têm que ter uma determinada tensão, elas devem estar esticadas, e esses botões aqui são utilizados justamente para dar a nota correta de acordo com a sua tensão. Nós vamos fazer alguns exercícios, então, exercício 29 da página 190. Determine a velocidade de propagação de um pulso em uma corda de 3 metros de comprimento, 600 gramas de massa e sob tração de 500 newton. Aqui ele forneceu a massa em gramas, então devemos transformar para quilogramas, ou seja, dividir 600 por 1.000. Então, a gente vai obter 0,6 quilos. Para descobrir a massa específica ou a densidade da corda, dividimos a massa, que é 0,6, pelo comprimento de 3 metros. Então, a densidade vai ser 0,2 quilogramas por metro. Aplicando, então, a equação de Taylor, a gente tem a raiz quadrada da tração, que ele forneceu aqui é 500, divididos pela massa específica, ou seja, pela densidade da corda que a gente obteve aqui, que é 0,2. Portanto, raiz quadrada de 2.500, tirando da raiz, a gente vai obter uma velocidade de 50 metros por segundo. Exercício 30, página 190. Tem-se uma corda de massa 400 gramas e de comprimento 5 metros. Sabendo se que está tracionada, quer dizer, a tração é de 288 newtons. Determine a velocidade de propagação de um pulso nessas condições. Então, primeiro calculamos a densidade, é 0,4 quilos, né? Ele forneceu em gramas, mas dividido por 1.000, a gente vai obter 0,4 dividido por 5 metros. Ou seja, a densidade da corda será 0,08 quilogramas por metro. Aplicando na equação de Taylor, a gente vai ter raiz quadrada da tensão, que ele forneceu, 288, divididos pela densidade, que é 0,08. Portanto, a velocidade dessa corda será de 60 metros por segundo. Exercício 31, página 190. A velocidade de uma onda progressiva em uma corda esticada é diretamente proporcional à raiz quadrada do quociente entre a tensão da corda e a densidade linear da corda. Já é essa a equação correta. Só mostrando para vocês. A velocidade é diretamente proporcional à raiz quadrada da tensão dividido pela densidade, ou seja, pelo quociente entre a tensão e a densidade da corda. Então, o item A já está correto. Exercício 32, página 191. Traciona-se uma corda homogênea de 4 metros de comprimento com uma força de intensidade de 50 newton.
Ondas produzidas nessa corda propagam-se com velocidade de 10 metros por segundo. Qual é a massa da corda? Aplicando, então, agora a gente vai descobrir a massa, né? Ele nos forneceu a velocidade, então, substituindo na equação de Taylor, velocidade ao quadrado igual 50, que multiplica o 4, divididos pela massa. Então, a gente vai obter 100 igual 200, dividido pela massa. Isolando a massa, a gente vai ter 200 divididos por 100, ou seja, a massa dessa corda será de 2 quilos. E o último exercício 33, página 191. Considere uma onda transversal que se propaga em uma corda muito extensa. Sobre a velocidade de propagação dessa onda, é correto afirmar que permanece constante, independente da tensão da corda? Não. Ela decresce com o aumento da tensão da corda? Não. Ela cresce com o aumento da tensão da corda? Correto. A gente sabe que a velocidade vai depender da tensão da corda. Então, item certo, item C. Ok, finalizando a aula. Obrigada.